Ni se merece, tu amor es un regalo, de gracia se recibe, porque tu amor no se compra. Ni se merece, tu amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso
Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos partilhar essa live, por favor. Hoje nós vamos falar de um dos maiores eventos do que está-se a passar em todo o planeta Terra. A pergunta é: onde é que está na Bíblia escrito que tudo isso vai acontecer? Irmãos, nós temos as 3 cronologias as mais importantes do anúncio da vinda de Jesus. E, na verdade, estamos a falar de tudo quanto é forças do mar, da terra, nos céus, que vai haver um abalo. Agora, o que é que nós podemos fazer, na verdade? É preocupante quando estamos a ver o recuo dos mares, o aquecimento global. Os cientistas estão a anunciar um grande terremoto que vai afetar todo o planeta Terra. Eu não sei muito sobre o que está-se a passar, mas vamos tentar encontrar respostas dentro da Bíblia, meus irmãos, revendo assim a par e passo as profecias que Jesus deixou. E vamos então dar um momento de louvor até que mais irmãos chegam aqui e vão poder estar conosco. Vamos continuar no louvor. Enquanto isso, meu irmão, partilha essa live com todos, por favor.
Sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. Vamos continuar a partilhar essa live enquanto estamos no louvor. Nós vamos abordar as cronologias bíblicas das quais nos apontam para a vinda de Jesus. Vamos ver pela Bíblia dos eventos finais que estão a ocorrer no mundo inteiro, ou que Deus já falou para a raça humana, para nós. É momento de nós começarmos a buscar respostas de tudo quanto está acontecendo no planeta Terra, meus irmãos. Vamos partilhar essa live com todos, por favor. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, Dios. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu ti conocer.
Queridos irmãos e amigos, boa tarde a todos. Vamos partilhar essa live com todos, meus irmãos. Vamos abordar as 3 cronologias e os eventos finais do que está-se a passar neste momento em todo lugar. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena el lugar de tu presencia. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vamos partilhar essa live com todos, por favor. Los que estamos aquí, O texto base para nós nesta tarde é Isaías 24. E vamos estudar também as 3 cronologias bíblicas de que apontam para a vinda maravilhosa de Jesus. precioso
irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos partilhar essa live, por favor, com todos. Vamos praticar mais uma vez a palavra de Deus e ver o que na verdade está a acontecer em todo lugar no nosso planeta. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. No, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Boa tarde a todos, povo do Deus Altíssimo, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início então ao nosso programa desde a tarde e vamos hoje estudar o que é as 3 cronologias bíblicas que nos mostram
à vinda maravilhosa de Jesus e vamos ver no início dos textos Isaías 24 também. Ver qual é o estado do mundo atual hoje. Vamos então dar entrada no nosso louvor, vamos orar e para dar início ao nosso programa. Enquanto tu, meu irmão, podes partilhar essa mensagem com todos aí, teus queridos, fica atento naquilo que são os eventos mundiais. Vamos juntos dar honras e glórias a Deus. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares do mundo onde estão os teus filhos reunidos para juntos meditarmos mais uma vez na tua palavra. A tua palavra é que nos lava, nos purifica, nos edifica, nos sara de todo o mal. Pai, por essa razão estamos aqui juntos para te darmos honras e glórias ao teu santo nome. Suplicamos a presença do teu Santo Espírito para nos guiar durante essa mensagem. Cobre nosso viver, Pai, de todas as coisas que estão a acontecer neste mundo, neste momento. Te entrego cada alma, cada ser humano neste planeta, nas tuas santas mãos, Pai. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Suplicamos todas essas graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou Zé Norton. Aqui estou-vos a transmitir essa mensagem diretamente de Grã-Bretanha, mas especificamente de Londres. Então nós vamos ver o que está-se a passar, na verdade, na situação global. E a mensagem que nós temos, na verdade, é muito importante. Ver a situação do mundo, irmãos, de como está a correr toda a situação do mundo. Então, nós sabemos que nós estamos em vários problemas. Temos aquecimento global, temos problemas de guerras, vendavais, tudo isso para que nós possamos estar atentos à vinda maravilhosa de Jesus. Nós na Bíblia, na verdade, temos média de 3 cronologias
talvez hajam mais, mas são as que para mim são as mais importantes e eu sinto, na verdade, no coração falar sobre esse assunto que é tão delicado. Nós sabemos que Jesus, na verdade, está às portas pelo que está escrito. Tudo quanto esteve escrito no passado já aconteceu, a maior parte das profecias, e o que está para acontecer também vai acontecer. Na verdade, precisamos conhecer qual será esse tempo, em como é que o mundo vai agir, como é que vamos reagir durante esse período de tempo doloroso sobre a terra. E nós sabemos, irmãos, que Deus não esconde nada aos seus servos. Deus sempre vai encontrar meios de poder falar para o seu povo. E é isso que nós vamos tentar ver aqui, irmãos, neste momento. Então, partilha essa live com todos os teus entes queridos, por favor, e vamos entrar no período da mensagem. A quem pode ter a sua Bíblia, pode abrir o texto de Isaías 24. Isaías 24, nós vamos ver aqui o que está, na verdade, escrito dentro das Sagradas Escrituras, nos alertando para os últimos tempos, antes que Jesus venha no planeta Terra buscar a sua igreja. Vamos então para o texto de Isaías 24, e assim diz a palavra de Deus: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que sucedeu ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudando os estatutos, quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Perdeu-se o vinho, enfraquece a videira e suspiram todos os alegres de coração. Caso cessa o folguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exaltam e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lástimo clamor nas ruas por falta de vinho, toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo na terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas, porque assim será no interior da casa, da terra e no meio dos povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Eis a palavra de Deus. O que é que nós podemos encontrar nesse texto, irmãos? A Bíblia está a nos alertar que, na verdade, nós estamos a sofrer baixas em todos os lugares. Tanto no céu, na terra, nos mares, embaixo da terra, as placas tônicas estão-se a aquecer. O mundo vai conhecer um momento de aquecimento global
como nunca na história da humanidade. A verdade é que os mares estão-se a retirar, os rios estão-se a secar, e faz todo menção aqui no que está em Gênesis 1, versículos 2. Vejamos que quando Deus começou a criar tudo no planeta Terra, ele deu início com as águas do mar. Diz que no princípio a criação do mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos irmãos e amigos, antes que Deus criara tudo no planeta Terra, diz Deus que tudo era sem forma e o planeta Terra estava vazio. Deus começou por criar tudo pelo poder da sua palavra. E aqui a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, o que nós vemos no mar é exatamente vida. Pelo poder de Deus, o Criador dos céus e da terra, o mar constantemente ele está em ação. Ora, hoje, nos dias em que vos estou a falar agora, os mares estão-se a recuar. A terra está a enfraquecer. Todas as águas sobre a face da terra estão a se recolher em algum lugar. Não há explicação para tudo o que está a acontecer. Mas eu perguntei aqui o que está na verdade a acontecer com os mares. E a resposta do AI dá assim: o recuo repentino e impressionante do mar, que assusta moradores em várias praias do mundo, não é uma diminuição global dos oceanos, mas sim um fenômeno temporário de maré negativa extrema, combinado com fatores meteorológicos como ventos fortes de ciclones em alto mar ou variações bruscas de pressão. Na realidade global, o nível médio dos oceanos continua a subir devido às mudanças climáticas e ao aquecimento global. Eis a razão, irmãos, porque nós estamos a sentir os mares recuarem-se. As causas principais do recuo visível: marés de cisígia, alinhamento astronômico, o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, potencializa a força gravitacional. Isso gera marés altas muito elevadas e, por consequência, marés baixas muito acentuadas que expõem grandes faixas de areia. Ação de ventos e ciclones. Ventos intensivos associados a sistemas de baixa pressão ou frentes frias em alto mar podem empurrar temporariamente grandes volumes de águas da costa para longe. O mar parece recuar dezenas de quilômetros, de metros, por algumas horas, voltando ao normal assim que o vento cessa. Meteotsunamis. Em casos raros, alterações rápidas na pressão atmosférica criam ondas de gravidade na atmosfera que sugam a água da costa antes de retornarem com força, gerando alertas e confusão nas praias. Subida do nível do mar. Os relatórios científicos mais recentes da ONU e dos serviços climáticos globais mostram que os oceanos estão aquecendo a nível médio global, continuando subindo de forma acelerada, cerca de
4.300 km por ano. Falso alerta de tsunami. Um recuo muito abrupto e anormal do mar costuma ser o primeiro sinal físico de um tsunami gerado por abalos sísmicos no oceano. No entanto, os episódios recentes observados em diversas praias pelo mundo foram aplicados por meteorologistas e oceanógrafos como puramente astronômicos e meteorológicos sem sismo de ondas gigantescas. Para ajudar a esclarecer essa dúvida sobre o local exato que você viu na internet ou na televisão. Se você pode me dizer qual praia ou região específica você viu a notícia de recuo marítimo, pode buscar os dados exatos e explicados pelos meteorologistas daquela localidade. Irmãos, isso é a resposta do que nos dá o AI. Sabemos, porém, que a ciência determinadamente está a estudar todos os eventos finais, toda situação global. Quando nós entramos no texto de Isaías 24, aqui diz que a terra está contaminada ou impura por causa das ações erradas das pessoas que nela vivem, pois elas quebram as leis e os mandamentos divinos. Eis a razão, queridos irmãos, porque a terra está a sofrer muito dano. Estamos a sentir, na verdade, as dores de parto, sinais daquilo que é quando inicia a vinda de um bebê ao mundo. E as dores de parto não começam com minutos poucos. Elas começam com grandes minutos, por média de 40, 30, 15, 10, e quando começa o quinto ou os 5 minutos, os doutores, parteiras, tudo tem que estar ao redor da mesa para ter então a vinda do bebê. Assim são as mesmas situações que nós estamos a ter neste momento. Importa que nós, cristãos, estejamos atentos nas situações globais que estão a ocorrer agora. Quando vemos que os mares estão a recolher-se rapidamente, são sinais de catástrofes grandes que estão por vir na Terra. E nós temos que nos precaver, na verdade. A situação global do mundo inteiro está a nos alertar para uma situação dramática e muito perigosa para toda a raça humana no planeta Terra. Os cientistas, de acordo, estão também a alertar que nós estamos, na verdade, a sofrer danos e muitos de nós ainda não temos ocorrência dessas situações. Consequências: a terra murcha e definha. Há uma quebra de harmonia entre o ser humano, o Criador e o mundo natural. O sofrimento reflete a falta da justiça na sociedade. Então nós vemos tudo isso acontecer. Irmãos, a perspectiva bíblica será a vinda de Jesus. Para muitos cristãos e estudiosos da Bíblia, estes acontecimentos coincidem com o que o Novo Testamento chama de princípios das dores. Mateus 24:8. No entanto, os textos bíblicos trazem orientações muito claras sobre como interpretar esses momentos. Sinais indicados por Jesus. No sermão profético de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus enumerou acontecimentos que aconteceriam na sua vinda: guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Temos mais de 50 terremotos por dia neste momento em todo o espaço do planeta. Aumento da iniquidade.
e o esfriamento do amor próprio ao próximo, a pregação do Evangelho a todas as nações. Vejam, queridos irmãos, que nestes últimos momentos Deus está a precaver a maior ferramenta para nós pregarmos o Evangelho através do TikTok. Não existe maior ferramenta neste momento que a do TikTok, pois que ela transmite direto em simultâneo para todo o planeta. Para quem tem o celular na mão, internet naquele lugar, vai estar a escutar essa mensagem do mesmo jeito. Portanto, é necessário que vocês possam, por favor, partilhar essa mensagem com urgência. Advertências sobre datas. A Bíblia afirma categoricamente que ninguém sabe o dia ou a hora do retorno de Cristo, Mateus 24:36, nem mesmo os anjos. Portanto, o panorama atual visto pela teologia não como uma data marcada, mas como um alerta para vigilância e esperança. Propósito dos sinais. Segundo as Escrituras, o objetivo de observar estes acontecimentos não é gerar pânico no mundo, mas para que nós estejamos precavidos. Então, queridos irmãos e amigos, vocês têm mais uma ideia do que eu estou-vos a falar. Estamos a falar de situações dramáticas que estão a acontecer em todo o planeta. Quanto aos mares, eu quero trazer aqui uma ilustração daquilo que foi no princípio da criação do mundo. Quando nós vemos aqui Gênesis 1:2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, o poder de Deus, se movia sobre a face das águas. Há muitos de nós que queremos ver, na verdade, quem é Deus. Como é que Ele se move no planeta Terra. Eis aqui, irmãos, uma ilustração. A Bíblia nos ensina que Gênesis, no princípio, antes que Deus tenha criado qualquer coisa, árvores, capim, tudo, terra seca, mares, luas, tudo o que nós conhecemos, diz que o Espírito de Deus permanecia em cima das águas. Do mesmo jeito eu vos trouxe essa imagem para vocês terem uma ideia do que eu estou a falar. Estamos a falar da força maior do planeta Terra, que é a força das águas do mar. Porquanto neste momento os mares estão-se a retirar dos seus lugares. O mar, irmãos, está a recolher-se de qualquer problema dentro da natureza humana, dentro do planeta Terra. É momento de nós estarmos alerta. Quando não temos água, temos aquecimento global, porquanto a Bíblia nos fala sobre esse efeito, que vamos ter, na verdade, aquecimento global em situações catástrofes. Vamos voltar para Isaías 24, por favor. Isaías 24, e vamos ver o que nós estamos a ver daquilo que a Bíblia fala. Vamos para Isaías 24 e vamos ver o que a Bíblia fala sobre o global warming. Isaías 24. Para termos uma ideia de que Deus falou tudo antes que nós tenhamos antes que tudo aconteça. Isaías 24, e vamos ver o texto outra vez para vermos onde estamos situados com o aquecimento global. Vejam só. A terra, versículos 4, Isaías 24, versículos 4, diz que a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudando estatutos, quebrando a aliança eterna.
Por isso, a maldição tem consumido a terra, os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Irmãos, o texto de Isaías 24 está nos a apontar para uma mudança radical climática em todo o planeta Terra. Os profetas no mundo inteiro estão a ver isso como um sinal da parte de Deus para a vinda maravilhosa de Jesus. As guerras que nós estamos a ver, irmãos, são guerras que estão a acelerar-se para nos levarem a um sistema, a uma situação de problema global, com guerras que vão nos levar à guerra do Armagedon. Então é isso que nós estamos a ver. Perspectivas humana e geopolítica. De um ponto de vista puramente factual, histórico, o mundo atravessa um período de intensa transição e crises sobrepostas, conflitos e tensões globais. O planeta, neste momento, enfrenta guerras de grande impacto, com crises humanitárias profundas no Médio Oriente, na Ucrânia, no Sudão e em várias regiões da África. Então, estamos a ver, irmãos, que, na verdade, até a ciência está-nos a dar revelação daquilo que, biblicamente, Deus já deu como revelação por média de 3.000 anos atrás. Todas essas profecias são profecias que estão a correr no seu cumprimento. Quando olhamos para aquilo que é Daniel 2:44, vamos, por favor, para Daniel 2:44, e aí vamos encontrar uma mensagem específica para os nossos tempos, agora, do que está a acontecer em todo o planeta. Daniel 2:44. E assim diz a palavra de Deus: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que o monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mão humana, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser depois destas coisas. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Queridos irmãos e amigos, esta é uma das cronologias bíblicas da qual foi dada como revelação ao profeta Daniel. Sabemos que quando Nabucodonosor teve o primeiro sonho da grande estátua de média de 3,5 metros, ela vinha com metais diferentes. Cabeça de ouro, tinha prata, bronze, ferro e, por fim, argila nos pés, mistura do grande império, do quarto império da terra, com o barro, o que estava a representar as 10 nações europeias. Hoje nós conhecemos-las pelo G7 ou o G8. Quando vocês estão a ouvir sobre o G7 ou o G8, estamos a ouvir de uma força europeia que está ligada inteiramente ao grande Estados Unidos da América, que é o quarto império da terra. Daniel 2:44 diz que todo o tempo, depois de passar o grande império de Babilônia, Medo-Persas, Grécia, no período do quarto império da terra, Jesus viria, morreria na cruz do Calvário para pagar todo o pecado da humanidade e assim resgatar-nos de todo homem e mulher aqui no planeta Terra. Só um momento, família. Aqui o TikTok a pedir tempo.
Thank you, TikTok, for the time. Thank you. Então, nós sabemos que todas essas cronologias bíblicas passaram-se exatamente no seu tempo. Quando o reino de Babilônia veio, foi conquistado pelos Medos e Persas persas conquistados pela Grécia, a Grécia foi conquistada por Roma, e a partir daí temos a Roma Imperial com o período de Júlio César, do qual ela se tornará mais tarde numa Roma Papal. E a partir daí nós temos essa corrida do tempo até aos nossos dias. Por isso Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis, após a vinda de Jesus, crucificação, a ausência de Jesus na terra, de volta para o céu, tudo vai acontecer. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tivemos catástrofes, tivemos epidemias, tivemos fome na terra, todos esses sinais dos quais estão cronologicamente assinalados por Deus todo o tempo nas 3 maiores cronologias bíblicas. Então, saindo da cronologia bíblica de Daniel 2, vamos para Mateus 24 e vamos ver o que Jesus falou durante o período de tempo em que ele esteve aqui no planeta Terra. Mateus 24 diz assim: E quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos pausar um pouco aqui. Irmãos, imaginem Jesus na sua época, a média de 2026 anos atrás, está a entrar na Nova Jerusalém e ele vai ver o grande panorama do templo de Jerusalém, aquele templo que foi construído pela mão do rei Salomão. E Jesus não se alegrou vendo tudo aquilo, aquela glória. Ele disse: aqui não ficará pedra sobre pedra. Durante o período histórico, depois da ascensão de Jesus, aquele templo foi destruído, o povo de Deus foi perseguido, tudo de acordo às Escrituras Sagradas. Então vimos que, uma vez que Roma dá conta que Jesus não está no túmulo, eles querem perguntar agora à igreja de onde foi que a igreja pôs o corpo de Jesus. E porque a igreja não tinha uma resposta, na verdade, eles começaram por perseguir toda a igreja e todas as pessoas que creram na palavra de Jesus. Isso aconteceu, porquanto diz a palavra de Deus que estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, mestre, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, a média de 2026 anos atrás, são os próprios discípulos de Jesus que estão a fazer essa pergunta a Jesus, querendo eles saber quando será o fim. Quando será o fim de todas as coisas? Quando será o fim do mundo? Jesus vai responder para eles: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Quando Jesus fala essas palavras, irmãos, ele está a recomendar ao povo da terra a que nós tomemos conhecimento da situação global, do que vai se passar logo após a saída de Jesus do planeta Terra.
Por consequência, na nossa história, vimos que nós sofremos a Primeira, Segunda Guerra Mundial, vários conflitos. Daí para frente foi muito, muito triste. Homens e mulheres morreram, epidemias surgiram, tivemos vários terremotos e assim por diante. Então, mas todas essas coisas serão o princípio de dores. Então vos entregarão para serdes atormentados, matar-se-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está a alertar para o povo de Israel. A um certo período da história da humanidade, todas as nações da terra vão detestar Israel. E todas vão se levantar para irem lutar contra Israel, o que vai fazer a última guerra do planeta Terra, que esta será a guerra do Armagedon. É exatamente o que nós estamos a ver neste momento, irmãos, em que eu vos estou a falar. O mundo está a gemer em guerras intensivas. Temos Ucrânia, Rússia, temos Irão, Estados Unidos, Israel, Líbia e outros países da África que continuam intensivamente a lutar. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, só então virá o fim. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Pela presença do TikTok agora, nós temos aqui essa ferramenta grande e poderosa para nós podermos pregar o evangelho eterno. O que faz a vinda de Jesus, irmãos, não são as guerras, não são os vendavais, não são as dores de parto, mas sim o pregar do evangelho eterno. Então, minha exaltação, minha recomendação para todo cristão é que todos nós nos levantemos para darmos anúncio da boa graça divina, daquilo que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Jesus está às portas. É necessário, meu irmão, minha irmã, que tu te levantes e comeces a pregar o evangelho. Talvez tu me dirás, eu não sei falar como tu falas aí. Então, clica no teu telefone neste momento e partilha essa live, por favor. É importantíssimo que tu, meu irmão, minha irmã, possas partilhar essa live. Ora, quando, pois, virdes a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel e estar no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem nas Judeias fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa. E quem estiver no campo não volta atrás buscar. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, mas nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ora, meus queridos irmãos, a Bíblia é categórica. Jesus está a falar por média de 2026 anos atrás. Toda a cronologia bíblica já ocorreu. A primeira perseguição da igreja foi logo após a saída de Jesus no planeta Terra. Roma perseguiu a igreja, destruindo o templo também, o templo de Jerusalém. Houve várias guerras, conflitos no mundo inteiro. Houve epidemias, houve grandes problemas, e aqui está nos alertar também que no fim dos tempos, então, vão vir momentos em que a igreja tem que se posicionar. Diz a Bíblia que se não fosse por amor aos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Meus irmãos, no momento que vos estou a falar, na intensificação da guerra do Irão, nós estamos a ver que o Irão vai passar
por grande fogo. Nós não temos a certeza ainda, mas certamente os Estados Unidos da América fará o que fizeram ali a média de 40, 100 anos, no Hiroshima. Quando uma guerra se intensifica e vê-se que o inimigo continua a bombardear, os Estados Unidos vai fazer aquilo que é necessário fazer: exterminar o mal pela raiz. Todo o programa nuclear está a ser levantado neste momento. Estamos diante do cenário global de guerras intensivas. A Rússia está a fornecer armas no Irão. O Irão continua a bombardear Israel. Não vamos esquecer, irmãos, que Israel tem a bomba atômica. Os Estados Unidos têm a bomba atômica. E para eles poderem pôr um basta naquilo que é a guerra do Irão, quando tivermos a fazer baixas de soldados americanos, os Estados Unidos certamente vai tomar a última decisão que vai custar a vida de milhares de pessoas, incluindo os territórios ao redor daquelas nações. É um cenário global do qual nós estamos a ver o sistema correr agora. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se não fosse por amor aos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Isso está a nos anunciar uma determinação de atos nucleares. Quando a Bíblia diz que nenhuma carne se salvaria, estamos a ver aqui um conflito nuclear. Irmãos, é para nós tomarmos conta da situação que estamos a viver. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Estão a aparecer deuses falsos. Está aí um no Congo, que é o Tata Zambi. Está um em Angola, que está-se a dizer que ele é Deus também. Tem no Brasil um que já se diz que é Jesus também, que está sentado no trono. Então temos várias passagens que estão-nos a ver a olho nu as coisas acontecer. Jesus disse que isso vai surgir. Falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos vão fazer sinais e prodígios para que também os escolhidos de Deus sejam enganados. Porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente, se mostra até o ocidente, oriente até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ora, nós estamos a ver aquilo que é toda a trajetória em cronologia bíblica dos eventos finais. Por média de 2026 anos atrás, queridos irmãos e amigos, Jesus advertiu a todo mundo através da sua palavra. Diz que tudo vai acontecer. Versículos 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Ora, estamos a ver aqui a iminência do grande terremoto em todo lugar no planeta. Vai a ser o último terremoto antes da vinda de Jesus. Muita gente, meus irmãos, vai morrer. Muitas cidades vão ficar de rastro. Tudo vai desaparecer. Ora, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, com todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ora, isso não vai ser um evento regional, nacional ou de outra coisa. Será um evento mundial. Todo o olho o verá.
a vinda de Jesus, todo mundo vai estar a ver aquele cenário da vinda maravilhosa de Jesus. Antes, porém, nós sabemos que o templo vai ser contaminado. Quando é que a igreja começou a ser contaminada? Quando o Papa sobe como responsável da igreja de Jesus. No lugar onde tinha que estar o homem de Deus, o Cristo, foi assentado ali, aquilo que a Bíblia diz, quando verdes abominação entrar no lugar santo. Por média de 1000 e poucos anos, ou 2000 anos, o papado reina até agora dentro da casa de Deus. Homem e que não é de acordo com a palavra de Deus. Sabemos que tudo isso vai acontecer, portanto, depois das aflições desse tempo doloroso, o sol, tivemos um eclipse ontem, o sol não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. É a maravilhosa vinda de Jesus. Irmãos, tudo isso para dizer que, na verdade, não há desculpa para ninguém. Nós temos agora a maior ferramenta para a pregação do Evangelho. Conhecemos biblicamente toda a cronologia bíblica. Quando saímos aqui de Mateus 24, nós vemos que no último cenário, versículos 36, diz: mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixando o outro, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria de roubar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, servo fiel e prudente, que a seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que ao seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tardará ainda, e começar a espancar os seus conservos, comer e beber com os opróbrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipocritas, e haverá pranto e rangor de dentes. Portanto, os servos de Deus estão alertados para este momento. Todo servo de Deus deve começar a mobilizar-se na maior pregação do Evangelho do mundo, porquanto Jesus está às portas. Meus irmãos, a Bíblia não engana ninguém. Jesus ama todo ser humano. Por essa razão, pelo amor incomensurável de Deus, Deus enviou seu Filho unigênito para que nós, nenhum de nós, raça humana, percamos a salvação. Então, tu que és um levita, tu que és um pastor, diácono, papa, bispo, prega a palavra de Deus. Faz alertar o mundo o tempo em que estamos a passar. Jesus, na verdade, está às portas.
Depois desse grande terremoto da Venezuela, tivemos ali o outro também, e nós estamos a ter maiores problemas em todo lugar. Então é bom que nós possamos preparar-nos para os eventos finais da maravilhosa vinda de Jesus. Passando de Mateus 24, vamos para Apocalipse 6. Cronologias bíblicas, irmãos, das quais estão-nos a narrar, a relatar tudo o que vai acontecer antes da vinda de Jesus. E se tu estás aqui a ouvir essa mensagem, por favor, partilha com todos. É o momento de preparação, irmãos, para que a terra seja julgada de tudo o que está a passar e que a igreja suba com Cristo. Apocalipse 6, estes são os selos fechados lá no tempo de Daniel. Nas profecias de Daniel, Deus ordenou que Daniel fechasse aquele selo e somente Jesus vai poder abrir estes selos aqui, Apocalipse. Esta mensagem foi dada ao profeta João, ainda quando preso na ilha de Patmos, e vemos o que está a ocorrer. Capítulo 6, versículos 1. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz na terra e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, estão sempre alertas aí para nós entendermos o cenário do fim do mundo. Havendo aberto, olhei, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, guerras, com fome, com pestes e com feras da terra. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram de Jesus. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram-lhe dadas a cada uma vestes compridas, brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está o cenário da vinda maravilhosa de Jesus. Irmãos, aqui, tanto como Daniel 2, Mateus 24, todo o cenário de Deus está-se a cumprir no seu devido tempo. Então, o que é que nos falta nesse momento? Vejam que a cronologia do Apocalipse 6 está a falar da vinda do Espírito Santo durante o período de Pentecostes, já veio. Estamos a falar do 4º maior império da terra, que é Roma, que é hoje a cabeça de ouro Grã-Bretanha, está ligado aos grandes Estados Unidos da América, da qual tem liderança mundial. Este governo foi dado para que tirasse paz na terra e que se matassem uns aos outros. É literalmente o que nós estamos a ver hoje. Milhares de pessoas estão a morrer, irmãos, durante esse período de guerras. Havendo aberto o 4º selo,
diz que viu um cavalo amarelo e esse cavalo tem por sinal morte e inferno. Diz que a morte e o inferno seguia e este veio para matar uma terça parte dos habitantes na Terra. Hoje, na média, estamos a falar que ali os cientistas estão a preparar a morte de um terço de pessoas no planeta Terra, porque eles acham que o planeta está muito cheio. Então, por outros elementos dos Estados Unidos da América, cientistas estão a decretar que tem que se matar metade da população da Terra. Porquanto somos média de 8 bilhões estatisticamente agora, é necessário que morram menos 4 milhões de pessoas no planeta. E isso é muito triste. Porquanto Deus vai impedir esse evento, vai impedir essa situação, por causa disso, Jesus vai abreviar a sua vinda. Portanto, a Bíblia nos diz que se não fosse por amor aos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. O cenário global, queridos irmãos e amigos, que estamos a viver é um cenário de guerra, é um cenário de conflitos, dos mares se retirarem, as potências dos céus vão ser abaladas, as estrelas cairão do céu e tudo vai acontecer nas cronologias bíblicas de acordo com aquilo que Deus falou. Nenhuma palavra da profecia vai sair para fora, nem vai cair por terra, ela vai progredir e seguir no seu tempo. Então é bom que tu possas conhecer isso. Ora bem, havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande terremoto na terra. Este terremoto, irmãos, está a ser anunciado pelos maiores cientistas do mundo. Os cientistas estão a vir na câmara, à frente da televisão, a chorarem, a gemerem, porque vai, na verdade, matar muito ser humano. As placas tônicas vão se levantar e a terra toda vai se rachar em 4 pedaços. Não é um terremoto qualquer, é um terremoto terroroso, onde estamos a ver a vinda de Jesus. Ora, quando houver esse terremoto, o sol tornar-se-á negro como saco de sílico, a lua vai se tornar como sangue, as estrelas dos céus cairão sobre a terra, como quando a figueira